E aí, turma? Professor Renato Silva na área novamente para a gente trabalhar agora a segunda regra do produto notável. Você não assistiu à primeira aula? Não? Não acredito. Primeira regra, quadrado da soma de dois termos. Não? Então eu vou deixar um card aqui, ó, para tu voltar lá e assistir a primeira, senão tu vai bugar aqui. Beleza? Então assiste a primeira aula, depois tu vem para a segunda. Tranquilo? Mas depois, agora vamos imaginar que você assistiu a primeira e veio para a segunda, então a segunda regra é o quê? Quadrado da diferença de dois termos. Então lá a gente fez a demonstração geométrica e aqui a gente vai fazer a demonstração geométrica também. Talvez você não consiga compreender direitinho essa demonstração, mas não te preocupa. Porque eu garanto a você que ao final dessa aula você vai terminar com a regra aqui e sabendo resolver as questões. Essa demonstração é para você ter uma noção de onde veio a regra, para não ficar no seco. Entendeu? Então, vamos lá. Então, olha só. Lá na primeira aula, a gente aprendeu de onde veio a primeira regra, pegando uma figura que estava inteira, lá um quadradozão. Aqui a gente também vai ter um quadrado, só que agora, em vez de somar, a gente vai subtrair. Aí deixa eu adicionar aqui uma informação seguinte, ó. A gente vai dizer que esse quadrado grandão aqui, essa medida aqui de baixo, vale A. E essa medida aqui do lado vale também A, que é a área do quadrado grandão. Então, vamos imaginar que a área desse quadrado grandão seja A vezes A. E o que a gente vai fazer? A gente quer ficar só com uma área desse quadrado verde, que é a diferença, justamente, o quadrado da diferença de dois termos. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que subtrair a área desse retângulo da horizontal, a área desse retângulo da vertical e a área desse quadradinho aqui. Tá bom? Então, olha só. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É A vezes A. Então, a gente já vai desmiuçar isso aqui, ó. Então, para a gente chegar na regra, a gente vai ter que tirar aqui dessa figura essas partes para ver o que vai sobrar. Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, a área desse quadrado grandão é A vezes A, que fica A ao quadrado. Agora, eu vou subtrair menos a área desse retângulo que está aqui. Agora, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Professor, não entendi nada. Olha só, porque aqui é o seguinte, ó. A medida da largura aqui, ó, certo? Desse retângulo é B. Esse Bzinho está quase apagado. E aqui o comprimento, ó, é A menos B. Ó. Aí fica A menos B vezes B. Quando você desenvolver isso aqui, você vai chegar nesse termo aqui, ó. Que eu não vou desenvolver aqui para não tomar muito. Só para você entender como é que funciona aqui a bagaça. A mesma coisa vai ficar aqui, ó, menos. A gente vai tirar a área agora também, que é a mesma coisa, A menos B vezes B, ó. Porque essa medida aqui vale A menos B. E essa medida aqui da largura, né, o comprimento. Como é que eu calculo a área de um retângulo? É comprimento vezes a largura ou base vezes a altura, tá bom? Vai ficar assim quando você desenvolver isso daqui. E esse quadradinho aqui, ó, ele vale, ó, a base aqui, ó, esse lado é B, ó, esse Bzinho que tá apagado aqui. E esse pedaço aqui, ó, que é esse mesmo pedaço aqui, vale B. Então, fica menos B ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai ter que subtrair essa coisa louca aí. E a gente vai trabalhar com os termos semelhantes, tá bom? Então, olha só. Se você perceber aqui, ó, você tem um mais B ao quadrado e menos B ao quadrado. Então, isso aqui ele vai se anular. Porque se você tem R$1 e você gasta R$1, você fica sem nada, tá bom? E agora, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Esse menos BA com esse menos BA, eles são termos semelhantes. Você tem duas dívidas, você vai juntar essas duas dívidas. Olha como é que vai ficar. Então, vai ficar assim, ó.
Então vai sobrar a área, deixa eu só apagar aqui esse A aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu só escrever aqui o A bem aqui. Deixa eu... Pronto. Eu vou tirar, você já entendeu, né, de onde foi que saiu esse... Você já entendeu de onde foi que saiu esse A ao quadrado, que foi a medida desse lado vezes esse, tá bom? Então, olha só. Tudo isso aqui que a gente fez foi para poder subtrair as áreas dessas figuras para ficar só com a área do quadrado verde. Então, olha o que vai acontecer. Resumindo isso aqui que eu apresentei para você, ó, eu trouxe para cá. E agora, resolvendo isso que eu cortei. Ó, esse mais b foi cancelado com esse menos b ao quadrado. Então, eles foram embora, sumiram. Então, eu vou ficar com o a ao quadrado, né, ó. Menos, viu o que eu falei aqui, ó, o menos BA são termos semelhantes, eu junto, então fica menos 2AB, mais, porque vai sobrar esse mais aqui, ó, vai sobrar esse mais B ao quadrado, Então, talvez ficou meio complexo para você entender, mas foi para demonstrar o seguinte, ó. Quadrado da diferença. Quadrado porque a gente está falando de área. Da diferença porque é menos de 2 termos. Então, aqui fica a regrinha. Se você já aprendeu a primeira regra, você vai falar assim, professor, eu já vi isso em algum lugar. Viu sim, na primeira aula. A única diferença aqui, se você não notou, eu vou te dar o bizu. A única diferença que muda é esse sinalzinho aqui, ó. Porque lá... Na primeira regra, os dois sinais são mais. Como aqui é quadrado da diferença, só vai mudar esse sinal aqui. E mais uma vez te falando, a gente não vai chamar isso aqui de A e nem isso aqui de B. Isso aqui são termos genéricos. A gente vai chamar de primeiro termo e segundo termo. Então, ó, como é que fica a regra? Ó, quadrado do primeiro, aí eu destaquei o menos para você não confundir com a primeira regra, ó. Quadrado do primeiro, ó, olha a setinha, ó, quadrado do primeiro, acompanha a setinha amarela. Quadrado do primeiro, menos, olha o menos destacado de vermelho. 2 vezes o primeiro, viu? Porque a gente está chamando o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, porque isso aqui é uma multiplicação, 2AB é 2 vezes o valor de A vezes o valor de B. Mais o segundo termo ao quadrado. É a mesma regra, só muda o primeiro sinal aqui que é menos, ó. Então, se você já pegou a regrinha lá da aula passada, tá tranquilo. E aqui eu já trouxe o primeiro exemplo para a gente resolver, ó. Então, aplicando a regra, olha só, eu trouxe agora aqui eu trouxe a ideia escalonada, do mais simples para o mais avançado. Então, no primeiro exemplo, a gente trouxe aqui uma letra menos um número. Então, a gente vai chamar o x de primeiro termo e o 3 de segundo termo, aplicando a regra. Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui, turma, eu falei para vocês que lá no vídeo anterior, que quando chega nesse momento que você aplica a regra, a gente vai lembrar que quando a gente tiver uma potência, você vai perceber quem que está elevado a esse expoente. Se for só letra, ela vai permanecer ao quadrado. Se tiver um número com a letra, esse número vai ser desenvolvido ao quadrado e a letra permanece. Então, no caso aqui, ó, liberando a resposta. Então, esse x ao quadrado, como ela é letra, ele permanece. Menos, ó, 2 vezes 3 são 6. 6 vezes x, 6x. E número ao quadrado desenvolve. 3 ao quadrado são 9. A sua resposta fica assim porque não tem mais nenhum termo semelhante. Professor, mas aqui não tem um x, mas ele não está elevado ao quadrado. Se ele tivesse, você poderia subtrair desse x ao quadrado. Tranquilo? E aí, na aula passada, também a gente viu, eu já estou aqui, eu estou trabalhando com vocês como se vocês tivessem assistido a primeira aula. Se você não assistiu, alguma coisa que eu estou falando aqui vai ficar meio confuso para você. Mas se você assistiu o primeiro vídeo, eu falei, olha, a gente vai dividir o assunto de produto notável em 3 vídeos. Primeira regra, segunda regra e terceira regra. Então, eu estou trabalhando com vocês aí como se você tivesse assistido já todas as aulas, porque se você não assistir, você não vai pegar tudo sobre produto notável. Você tem que assistir as 3 aulas, tá bom? E aí a gente aprendeu a regra do chuveirinho e eu esqueci de falar lá no primeiro vídeo que essa regra do chuveirinho, matematicamente falando, ela é
chamada propriedade distributiva da multiplicação. Como assim? Vamos lá. Olha só. Aqui a gente pode resolver isso aqui da seguinte maneira também. Ou seja, quando você tem algo elevado a 2, esse 2 está dizendo que você pode pegar essa base e repetir ela 2 vezes e multiplicá-la. Tá bom? Então, isso aqui ó, você pode resolver dessa maneira também. Porque quando você for resolver exercício, o exercício pode chegar para você nesse formato ou nesse formato. E aí, aqui, alguns professores chamam isso aqui de chuveirão, de chuveirinho. E isso aqui significa propriedade distributiva da multiplicação. Como assim? Isso daqui, como é que você resolve? Ó? Esse x que está aqui, ele vai ter que multiplicar esse x e vai ter que multiplicar esse 3. Então, vai ficar assim, ó, x vezes x, aí você volta e pega menos x vezes 3. Menos, aí você volta, ó, aí esse 3 que está aqui, ele também vai ter que multiplicar esse x e multiplicar esse 3. Então, fica 3 vezes x, ó, 3 vezes x, aí menos com menos, ou melhor, menos vezes menos, fica mais 3 vezes 3. Aí, vamos lá, quando você resolve x vezes x, fica x ao quadrado, menos x vezes 3, você escreve 3x, tá bom? Menos, libera, menos, aqui ó, 3 vezes x é 3x, e 3 vezes 3, 9. Aí, liberando a resposta, vai ficar a mesma coisa, ó. Então, eu estou mostrando aqui para você, opa, só apagar aqui, ó, vai ficar a mesma resposta. O que eu estou mostrando para você é o seguinte, é para você entender que você pode pegar de um jeito ou de outro. Aí vem a dúvida também da aula passada. Professor, eu não gostei dessa ideia do chuveirinho de chuveirão, não. Aprender a regra é mais fácil, concordo. Só que tem alguns alunos aí que gostam do negócio mais revoluído, né? Então, vamos respeitar o nível de todo mundo. Então, assim, se você aprender a aplicar as duas formas, meus parabéns, meu querido. Meus parabéns, você está no caminho certo. É isso aí. O conhecimento liberta, então liberte-se. Professor, então, mas se eu pegar uma situação como essa aqui, o tal do chuveirinho, e então quer dizer que eu posso escrever isso aqui dessa forma e eu aplicar a regra porque é mais fácil? Com certeza. Com certeza você pode fazer isso. Tá bom? Então vamos para o próximo exemplo. Agora aqui no próximo exemplo, eu trouxe já um número, uma letra e uma letra. Primeira coisa que você vai fazer, colocar a regra em prática. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ou seja, a gente está chamando o 2x de primeiro termo e o y de segundo termo. Uma vez que você desenvolveu isso aqui, é aquilo que eu falei. Agora, com calma, observa o que dá para desenvolver. Então, vamos lá. Olha só. Então, ó, 2 elevado a 2 fica 4. E letra ao quadrado permanece letra ao quadrado. Aqui a gente fez 2 vezes 2 são 4. E x vezes y, xy. E menos ficou menos. Mais letra ao quadrado permanece. Morreu Maria Preá e Santo Antônio ficou viúvo. Ó, essa é a sua resposta. Como você não tem mais termo semelhante, ó, aqui é x ao quadrado, aqui é xy e aqui é y ao quadrado. A sua resposta final é essa daí. Não tem mais para onde correr, tá bom? E aí, novamente, trazendo a ideia do chuveirinho, né? Ou a propriedade distributiva. Ou seja, isso daqui você pode escrever desta maneira. Expoente esse termo é elevado a 2. Esse 2 diz para você que você pode pegar essa base e repeti-la 2 vezes. E aí, esse 2x vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o y. Vai ficar assim, ó. 2x vezes 2x menos 2x vezes y. Agora, esse y aqui também vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o y. Propriedade distributiva da multiplicação. Tá bom? Aí vai ficar desse formato. Aí vamos ver o que dá para fazer. Ó. Então, 2 vezes 2 são 4. X vezes x, x ao quadrado.
menos 2x vezes y fica 2xy, menos y vezes 2x, você escreve na ordem aqui bonitinho. Você escreve 2xy e y vezes y ao quadrado. Aí você percebe que aqui vai dar a mesma resposta. O 4x ao quadrado não tem mais termo semelhante, ele fica aqui. Deixa eu pegar aqui para você ver. Vou pegar aqui o verdinho que fica legal. Não tem mais termo semelhante. Esse 2xy, como eles são termos semelhantes, menos com menos são duas dívidas, você junta, por isso que fica menos 4xy, e o y ao quadrado não tem mais termo semelhante, permanece aqui. E você observa que é a mesma resposta. De novo, por que eu estou te mostrando isso? Porque você pode pegar uma situação ou outra. Lembrando, você não é obrigado a resolver dessa maneira aqui. Agora, caso você pegue uma situação numa prova desse jeito, se você quiser resolver assim, você resolve, senão você leva para esse formato e aplica a regra, que é bem mais fácil. Tá bom? Mas eu tenho a obrigação de chegar aqui e mostrar para você de cabo a rabo como é que o negócio funciona. Tá bom? Não entendeu? Dá pausa, volta e assiste novamente. Seguindo. E aqui agora coloquei 2 números e 2 letras. Mesma coisa. O que você vai fazer? Soltar a regra. Eu falei que assunto que tem regra, a primeira coisa é você colocar essa regra na mente. Porque enquanto não... aqui, esse exemplo. Se você não pegar essa regra aqui, você não resolve a questão. Por quê? Porque você precisa saber como é que você desenvolve isso daqui. Então, pega isso, olha no espelho, fica repetindo. Quadrado da diferença de dois termos, o tio olhando para o espelho, olhando para o telhado, Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Lembrei. Aplicar a regra. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Aplicou a regra? Agora com calma vê o que dá para desenvolver. Vamos lá. 2 elevado a 2 fica 4, letra ao quadrado permanece. Aqui você faz direto. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, e x vezes y fica xy. 3 ao quadrado fica 9, e letra ao quadrado, que é y ao quadrado, permanece. A sua resposta vai ser essa porque não tem mais termo semelhante. Acabou. Então, a resposta é 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Opa! Pronto. E aqui, nessa aula, eu já encurtei e eu não trouxe mais a regra da propriedade distributiva, porque você sabe que você também poderia fazer. Então, aqui, só para exemplificar, né? Você poderia resolver isso aqui da seguinte maneira também. 2x menos 3y vezes 2x menos 3y, e aí você ia usar a propriedade distributiva. Esse 2x ia multiplicar esse 2x vai multiplicar o 3y, depois esse 3y vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o 3y. Também pode ser resolvido assim, que se você desenvolver isso aqui, você vai chegar na mesma resposta, que é o que a gente chama de chuveirinho, chuveirão, propriedade distributiva da multiplicação. E eu sei que os alunos não acham essa ideia mais fácil, é mais fácil a regra. Então, turma, a gente finaliza aqui a segunda regra do produto notável, que é quadrado da diferença de dois termos. Curtiu a aula? Então deixa o like. Tu ainda não é inscrito no canal? Não acredito. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. Vídeo novo toda semana. Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas tenham conhecimento, e o conhecimento liberta. Então, até a próxima aula, que é o terceiro vídeo, a terceira regra do produto notável. Tá bom? Um abraço do professor Renato Silva. Fui!